Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento especial. Estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro uma onda de calor intenso, temperaturas acima de 40 graus. As autoridades estão preocupadas, muitas entrevistas nos dando orientação de como lidar com o calor, o que fazer, o que deixar de fazer nesse momento com temperaturas tão elevadas. Mas o que tem isso a ver com o nosso momento devocional? A nossa reflexão é sobre Isaías, capítulo 25, do versículo 1 seguintes, especialmente o versículo 4, que diz: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda, com a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Com essas palavras e sobre o tema o calor e como temos buscado sombra e refúgio. Sombra contra o calor, o descanso que Deus nos dá. Deus, ele é refúgio. Deus é como a sombra contra o calor, não o calor físico das altas temperaturas, mas contra as provações e as dificuldades da vida. Em Cristo, você já percebeu que nós encontramos descanso, refúgio, assim como nós buscamos sombra para enfrentar o calor e se abrigar do sol, a nossa alma também encontra alívio, refúgio em Jesus Cristo. Sim, nós temos em Jesus a sombra que nos protege, a sombra que faz com que de fato possamos encarar os desafios, e ele é a sombra contra o calor escaldante da diversidade. Diante das dificuldades da vida, muitas vezes nos sentimos em solo desértico, como se estivéssemos pisando em areia quente. Nos sentimos fracos, impotentes, desidratados contra as adversidades da vida. Não temos força e a sensação é de que estamos num deserto, sozinhos, sob sol forte, sem abrigo, sem proteção, sem apoio. Mas, como diz o versículo 4 de Isaías 25, Deus é a fortaleza. Deus é a fortaleza daquele necessitado na sua angústia. Deus é o refúgio na tempestade. É a sombra contra o calor. Dessa maneira concreta, o profeta quer que eu e você e todos que lerem e leram esse texto soubessem e lembrassem que em Deus nós temos o refúgio, a proteção necessária para todo e qualquer momento da vida. Não estamos sozinhos. Jesus, ele é como um oásis no meio do deserto. É nele que nós vamos encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro refúgio. Nele estamos protegidos, nele estamos abrigados. Você crê nisso? Você sente a proteção? Você sente Jesus como se fosse a sombra num dia de calor intenso, que traz o alívio? Como é gostoso, não é mesmo, quando a gente pode, numa tarde quente, encontrar uma árvore, sentar debaixo da árvore, sentir a brisa, sentir o alívio que aquela sombra da árvore nos concede naquela tarde quente. Dessa maneira, o profeta quer ilustrar e mostrar para mim e para você como grande é o amor de Deus. Um amor que está presente em todos os dias, mas de maneira especial nos dias mais quentes. Naqueles dias em que a nossa vida parece um inferno. Mas, assim como a onda de calor vai passar e teremos dias com temperaturas mais amenas, assim também as adversidades, os sofrimentos, as provações
e tentações também um dia passarão. E quando isso tudo passar, nós estaremos então com Jesus Cristo na eternidade. Por isso que o versículo 6 de Isaías 25 diz: O Senhor dos Exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas, vinhos envelhecidos. Tragará, diz o versículo 8, a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou, naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse dia em breve vai chegar, seja na volta de Cristo, ou então quando nós morrermos e depois formos levados à eternidade, a viver com Ele no paraíso. No paraíso nós não teremos ondas de sofrimento, não teremos o inferno, que muitas vezes os nossos dias aqui na terra se tornam. Viveremos em paz, viveremos sob a sombra do Altíssimo, viveremos no paraíso. Que eu e você possamos continuar confiando e lembrando que em breve Jesus nos levará para a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, que Jesus é a sombra contra o calor, que Ele é aquela brisa gostosa numa tarde quente de verão. Ele é o alívio, Ele é a proteção. Você não está sozinho. Continue firme confiando em Jesus Cristo. Ele é a sombra que alivia o calor. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, nós queremos te agradecer por ser um Deus maravilhoso, presente, atuante na nossa vida, por ser a sombra que alivia o calor das adversidades, por ser o nosso refúgio nos dias das tempestades. Fortalece a nossa fé para que continuemos firmes, aguardando o dia da sua volta, o dia que o Senhor nos levará para casa, o dia em que a morte será tragada, o dia em que o Senhor enxugará todas as lágrimas. Esse dia em breve chegará. E então eu poderei, e cada um de nós, dizer: bendito é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse momento devocional, e eu encerro ele com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém.